O chamado da Maledite para o mal. Olá, Ana. Essa é, de certa forma, a continuação do relato da minha avó. Porém, esse relato aconteceu comigo. Essa Maledite é a irmã mais velha da minha avó. Eu nunca soube da história dela até coisas estranhas acontecerem comigo. E isso me lembra aquele outro relato. Lembra de uma moça que gostava de um cara lá no sítio, mas a irmã, roubou o cara dela, não sei das quantas, era má também. Bom, voltando aqui. Os nomes já estão trocados. O chamado dessa Maledite começou a ocorrer comigo. O chamado da Maledite começou a ocorrer comigo quando eu tinha 13 anos. Aliás, sempre fui uma criança bastante sensível a coisas espirituais. Eu via coisas e pessoas que a maioria das pessoas não viam. Eu não tinha medo, pelo contrário, eu sempre gostei desse tipo de coisa. Porém, a mulher que aparecia nos meus sonhos me fazia acordar com calafrios. Os sonhos eram sempre exatamente iguais. Eu estava na minha cama, deitada, e ao abrir os olhos, via uma mulher de longos cabelos pretos e lisos, bem magra, branca e de olhos penetrantes e frios. Ela vestia um longo vestido vermelho, aparentemente antigo, e estava sempre com a mesma bandeja de prata nas mãos. E na bandeja, uma garrafa de vinho, 2 taças, uma adaga e muitas joias. E cada vez que eu mandava ela se afastar, ela se aproximava lentamente mais e mais. E eu acordava. Nesse ano, quando ela tinha 13 anos, acho. Nesse ano, foi despertando em mim muitas curiosidades. Minhas brincadeiras envolviam o sobrenatural. Eu fazia a brincadeira do copo, a da caneta e o do compasso, sozinha no meu quarto, como se eu brincasse de casinha. Tudo escondido da minha mãe, é claro. Eu pesquisava como invocar espíritos, até meu jeito de me vestir foi ficando diferente. Eu tinha desejo em conhecer e me aprofundar no obscuro e não pensava nas consequências. Um dia, na casa da minha avó, enquanto brincava com o cachorro, eu ouvi uma voz. Essa voz me dizia para fazer um ritual de entrega e dizia exatamente o que fazer e que eu deveria tirar o meu sangue. A minha avó apareceu na hora e me surpreendeu com uma faca afiada na mão. Ela me disse para deixar a faca porque é perigoso. Eu não me lembro disso, mas ela disse que eu falei o seguinte: Sou fulana. Esse era o apelido da Maledite, irmã da minha avó na infância. Apenas os irmãos e os meus bisavós sabiam disso, desse apelido dela. Sou fulana. E não tinha como eu saber, porque a minha avó nunca falava sobre ela. E ela já havia falecido há muitos anos. A minha avó, ao ouvir isso, gritou: Sangue de Jesus tem poder, afaste-se dela! Eu voltei a mim na hora, como se tivesse acordado. A minha avó conversou e orou comigo. Eu me senti aliviada e protegida. Um tempo depois, a minha avó me mostrou uma foto antiga e, ao ver, já reconheci a mulher misteriosa que aparecia nos meus sonhos. Eu contei que sonhava quase toda noite com ela. A minha avó me disse para expulsar a presença dela no nome de Jesus, que ela não voltaria. Esse sonho continuou e na maioria das noites eu não conseguia falar, até que um dia consegui. Eu a expulsava com todas as minhas forças. Ela simplesmente andou para trás sorrindo e se foi. Depois desse exorcismo, nunca mais sonhei com ela. Contei tudo à minha mãe, que ficou dias orando por mim. Eu mudei, parei de me interessar e buscar coisas que ainda não poderia lidar, com as quais ainda não poderia lidar. E a minha avó contou toda a história da irmã dela, a Maledite. Ela era uma pessoa má, que trabalhou com magia negra e morreu sozinha como uma louca, internada em um sanatório. Aprendi a tomar cuidado com o lado obscuro,
pois depois que se entra, é muito difícil sair. Eu ainda me lembro como se fosse hoje do rosto dela e de cada detalhe, mas graças a Deus ficou para trás. Obrigada pela oportunidade de contar o meu relato. Eu sou muito fã do canal. Grande beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Um beijo para você, muito obrigada. Ai, gente, e ela já era ruim assim, nasceu com esse... Eu achei que fosse o chamado dela, né? Como que ela ficou ruim? Por que ela nasceu ruim assim? Ou ela já desde nova se meteu com, sei lá, com alguma coisa de magia? Por quê? Nasceu ruim?